Olá e bem-vindos ao Sabores do Tempo, o podcast que desvenda a história da humanidade através daquilo que comemos. Esse é um projeto de extensão do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto. Eu sou o Matheus, professor de História e Sociologia e coordenador do projeto, e estou na companhia das alunas Lara e Emily, do curso técnico em alimentos. Oi, pessoal! Olá a todos! No episódio passado, vimos como a Europa medieval se formou pelo encontro dos mundos germânico e romano. Mas, no final da Idade Média, a nobreza europeia começou a exigir algo que não crescia nas suas próprias terras. Algo que vinha de muito longe e que valia peso de ouro. A gente tá falando da pimenta, do cravo, da canela, as famosas especiarias. Foi por causa desse desejo e do interesse comercial que o mapa do mundo mudou para sempre. Exatamente. Hoje nós vamos embarcar nas caravelas e descobrir que a globalização começou, na verdade, pelo estômago. Vamos falar sobre as navegações europeias e o chamado intercâmbio colombiano. Vamos começar quebrando um dos maiores mitos da história da alimentação. O que a gente aprende sobre por que os europeus queriam tanto as especiarias? Dizem que era para disfarçar o gosto da carne podre, porque não tinha geladeira, né? Pois é, essa história é repetida há décadas. Mas, segundo o historiador Jean-Louis Flandrin, isso não faz o menor sentido. Pensem comigo, as especiarias eram mercadorias de luxo, caríssimas. Quem tinha dinheiro para comprar a pimenta do reino e açafrão, tinha dinheiro para comprar... carne fresca. Exato. Não faz muito sentido pensar que um nobre rico gastaria uma fortuna em temperos para comer carne estragada que poderia matá-lo. O pobre, que talvez comesse carne ruim, não tinha dinheiro para comprar especiarias. Tá, então, se não era para esconder um gosto ruim, por que eles usavam tanto tempero? Primeiro, o status. Servir um banquete com molhos condimentados, com açafrão, com noz moscada, com canela, era uma forma de ostentação. Era mostrar aos convidados: olhem como eu sou rico, eu posso trazer sabores da Índia para minha mesa. E tem a questão da saúde também, né, professor? A medicina da época ainda seguia a teoria dos humores. Eles acreditavam que a digestão era um cozimento dentro do estômago, como as especiarias eram consideradas quentes e secas. Elas ajudariam a cozinhar a comida e facilitar a digestão. Perfeito, Emily. Bem, a gente já entendeu que as especiarias eram muito valorizadas, mas o comércio dessas especiarias estava monopolizado pelas cidades italianas de Gênova e Veneza e pelos árabes, no Mediterrâneo, e os preços eram muito altos. E é aí que entra Portugal e Espanha querendo achar um caminho alternativo, né? Para cortar os intermediários e negociar as especiarias lá na fonte delas. Isso, a busca pelas fontes dessas especiarias, que eles genericamente chamavam de Índias, empurrou os navios para o Atlântico. E no meio desse processo, eles acabaram explorando outros lugares, inclusive um continente que eles não tinham ideia da existência, a América. Quando Colombo chega na América em 1492 e depois Cabral aqui no Brasil em 1500, aconteceu um choque biológico e alimentar. Os cristãos europeus valorizavam o pão, o vinho e o azeite, mas não tinha nada disso aqui. E o que eles encontraram? Encontraram alimentos que hoje são a base da nossa dieta, mas que para eles eram desconhecidos. Milho, batata, tomate, feijão, abóbora, mandioca, cacau. E esses alimentos não eram simplesmente um acidente, né? Como se a natureza tivesse produzido eles assim. Era o resultado do cultivo que os povos originários da América vinham fazendo há milhares de anos. Isso é muito importante. A gente já viu lá no episódio da Revolução Neolítica que
que a agricultura se desenvolveu de maneira independente em várias partes do mundo. E na América não foi diferente. Um caso bem interessante é o do milho. Ele não existia na natureza do jeito que a gente conhece hoje. No início, ele era um tipo de grama, uma espécie de gramínea. Foram os povos da América Central que selecionaram as sementes, cruzaram espécies e desenvolveram o milho que a gente conhece hoje em dia. Tem o caso da batata também. Os Incas, na região dos Andes, aqui na América do Sul, cultivavam centenas de variedades de batatas diferentes. E eles desenvolveram até um processo de conservação que incluía congelar e depois secar a batata para ela durar mais. Quando a batata chegou na Europa, ela teve um papel bem importante, mas no início tinha um preconceito com ela, né? Muito. A batata cresce debaixo da terra. Na cabeça dos europeus da época, tudo que vem debaixo da terra está mais perto do inferno. Durante quase 2 séculos, a batata foi considerada comida de porcos ou de prisioneiros na Europa. E quando isso mudou? Quando a fome apertou. No século XVIII, com o aumento da população e as guerras, a Europa percebeu que a batata era uma ótima fonte de calorias. Ela crescia rápido, em qualquer solo e alimentava muita gente. Foi a batata e o milho americanos que acabaram com a fome crônica na Europa. E o tomate, professor? Também teve essa resistência inicial? Então, no início, os europeus tinham medo do tomate. Achavam que era venenoso e tal. Ele era usado mais como planta ornamental nos jardins. É curioso pensar que o tomate é americano, logo a gente pensa na culinária italiana. Sim, a gente associa a pizza e a macarronada, que tem o molho de tomate como um dos ingredientes principais. Mas o tomate é americano e os europeus não tinham o conhecimento dele antes do século XVI. Essa troca de alimentos é o que a gente chama de intercâmbio colombiano. Da Europa vieram o boi, o porco, o trigo, a uva. Da América, o tomate, o milho, a batata, entre outros. Mas junto também vieram as doenças, né? Sim, e foi uma verdadeira catástrofe. Junto com os animais e as sementes, vieram vírus e bactérias para os quais os indígenas não tinham nenhuma imunidade. Estamos falando de varíola, sarampo, gripe? Exatamente. Na Europa, essas doenças já existiam há séculos, então a população tinha certos anticorpos. Aqui era novidade. A mortalidade foi brutal. Alguns historiadores estimam que até 90% da população nativa de certas regiões morreu por causa dessas epidemias. Isso explica também como os europeus conseguiram conquistar impérios tão grandes, tipo os dos astecas e dos incas, com tão poucos soldados. Sim, as doenças, juntamente com a exploração de rivalidades internas e o extermínio direto, desestruturaram as sociedades indígenas. E a América mandou alguma doença de volta para a Europa? Sim, mas foi uma troca bem desigual. A sífilis foi provavelmente a única doença relevante que fez o caminho contrário. Mas vamos voltar aos alimentos. Teve um produto que não era daqui, mas que se deu muito bem aqui e depois virou a base da colonização, né? O açúcar. Esse é um ponto fundamental. A cana-de-açúcar veio da Ásia, mas os europeus perceberam que o clima das Américas, tanto no Caribe quanto no Nordeste do Brasil, era perfeito para plantar a cana. E aí o açúcar se tornou acessível? Com o tempo, sim. O açúcar deixou de ser um artigo de luxo e passou a entrar no cardápio de muita gente, na forma dos doces. E o chocolate? Chocolate americano, né? Sim, o cacau veio do nosso continente. Originalmente, era uma bebida amarga consumida pelos astecas e maias. Era uma bebida sagrada de guerreiros. Quando chega na Europa, eles misturaram com o açúcar e aí surgiu o chocolate como conhecemos hoje. Então, pessoal, o episódio de hoje nos mostrou como as diferentes culturas alimentares se misturaram,
foi o início de uma espécie de globalização alimentar. Assim, a gente chega ao fim da primeira temporada do podcast Sabores do Tempo. Mas temos muitos outros assuntos para abordarmos e o projeto continua no ano que vem. Esperamos todos vocês. Tchau, pessoal! Até a próxima!